história de sabedoria e fé. Uma grande fome assolava aquela terra. Os habitantes de uma cidade em particular estavam passando por grandes dificuldades. Um rapaz recém-casado não sabia o que fazer para cuidar da sua esposa. E o único remédio era sair daquela terra e procurar um lugar para trabalhar. Mas não havia condições de levar a sua jovem esposa. Por isso, ele deixou ela na casa dos pais dela e avisou: olha, eu vou sair e eu vou procurar ajuda, eu vou procurar trabalho. Eu não sei quando que eu vou voltar. Por enquanto, por favor, cuide da minha esposa, porque eu vou voltar o mais rápido possível. E assim o rapaz foi. O rapaz andou muito longe, pegou cavalos, distâncias enormes, meses, semanas, até que ele acabou caindo num povoado. Lá no povoado também havia dificuldades, mas havia um homem que precisava de um empregado. E ele então se apresentou para esse homem. O homem, observando ele, o homem falou: você quer trabalhar para mim? Ah, eu quero trabalhar. O homem falou assim: olha, eu não posso pagar muito. E o trabalho que eu tenho aqui é para muito tempo, mas eu não posso pagar muito. Eu só posso dar uma moeda por dia para você. Aí o rapaz falou assim: tudo bem, eu aceito trabalhar. E o homem disse: olha, mas é muito tempo, é muitos anos. Você não vai poder voltar para sua terra. Tudo bem, vamos fazer o seguinte: quanto tempo o senhor precisa que eu trabalhe aqui para o senhor? Aí o homem disse: no mínimo, 20 anos. O rapaz disse: 20 anos? Sim, o mínimo 20 anos. Aí o rapaz pensou e ele tomou a decisão: tá bom, então eu vou trabalhar para o senhor durante esses 20 anos. E ele então, pensando com ele mesmo: a minha esposa vai esperar por mim. E ele começou a trabalhar para aquele homem. Cada dia de trabalho era uma moeda, que era até insignificante, mas ele guardava aquela moeda, porque depois de 20 anos ele teria uma quantidade e voltaria para a terra dele, para encontrar-se com a sua esposa. A situação não mudou. Durante anos e anos a fome continuou, muita gente morreu de fome, muita gente passou dificuldades, mas o rapaz tinha aquele emprego. Só que naquele emprego não havia folga. Ele nunca pôde sair para visitar a esposa, e mesmo que ele saísse, ia ser meses e meses de viagem, e ele não podia fazer isso. Mas também ele aprendeu muito com o patrão dele. O patrão dele era um homem muito sábio, muito estudado, um homem que lia muito, um homem muito inteligente. Quando deu 20 anos de trabalho, ele chegou para o patrão e falou assim: olha, agora é hora de eu ir embora. Eu queria que o senhor fizesse tudo, se eu estou devendo alguma coisa para o senhor. E o patrão falou assim: não, você não está devendo nada não. O que você fez com as moedas que eu te dei? Aí eu guardei tudo, está tudo guardado. Então o homem falou: então tá bom, meu filho, eu vou te dar 3 pães para você levar. Esses 2 pães brancos é para você comer na viagem. E o pão escuro, que é o pão mais pesado, é para você comer lá na sua casa com a sua esposa, tá bom? E o rapaz ficou muito agradecido, falou: muito obrigado mesmo. Ah, e tem mais uma coisa. Eu gostaria de dar para você também agora 3 conselhos antes de você ir embora. Posso dar? O rapaz disse: claro, pode dar os conselhos. Então o homem disse: o primeiro conselho: nunca tome atalhos. Seja sempre honesto e nunca tome atalhos. Entendeu? Ele falou: sim, senhor. O segundo conselho: não seja curioso para o mal. Tá bom? Não seja curioso para o mal. Você entendeu? O rapaz disse: entendi. E o terceiro conselho: nunca tome decisões quando você estiver nervoso. Deixe para tomar decisões no outro dia,
quando você estiver calmo, tá bom, meu filho? Tá bom, meu senhor. Muito obrigado. O rapaz pegou aqueles 3 pães, se despediu de todos e foi embora, louco de vontade, de ansiedade de encontrar a esposa dele. E ele foi embora. O caminho era longo, tinha que andar muito. Depois de 4 dias de viagem fazendo caminhada, ele encontrou um homem sentado numa pedra. E aquele homem disse para ele: para onde que você vai? Aí ele falou assim: eu eu vou para tal lugar, tal direção. Aí aquele homem falou: não, olha, vira aqui é um atalho, vai por aqui que aqui você vai cortar caminho, é metade do tempo. Aí o rapaz falou: nossa, metade do tempo? O rapaz ficou pensando. Quando ele estava quase pegando o atalho, ele lembrou do conselho do patrão dele. Ele lembrou do conselho. Ele falou assim: não, eu prefiro ir por esse caminho mesmo. O homem falou: não, mas vai. Insistiu, falou: não, eu não vou. E não foi, ele não pegou o atalho. Depois de 2 dias de viagem, ele chegou num vilarejo. Estava muito cansado, né? Porque só dormia na rua, no meio do mato. Então ele foi lá numa hospedaria. Chegando lá na hospedaria, ele quis alugar um quarto para passar a noite. E o dono da hospedaria deu para ele lá um jantar, né? E conversando com ele, falou assim: você vem da onde? Eu venho de tal lugar. Você veio de tal lugar? Você encontrou alguém no meio do caminho, em certo ponto, mostrando um atalho? Encontrei um senhor lá, ele insistiu para me pegar o atalho. Tô vendo que você não pegou, né? Não peguei, por quê? Porque se você tivesse pegado o atalho, você não estaria aqui. Aquilo lá é uma quadrilha de bandidos. Ele manda pegar o atalho e lá na frente tem bandidos. Eles assaltam quem não sabe, roubam tudo e matam a pessoa. Rapaz, nossa, graças a Deus, hein? Nossa, o primeiro conselho foi muito bom. O homem falou assim: graças a Deus. Aí, conversando um pouco, ele foi dormir, foi pro quarto. Lá para as 2 horas da manhã, começou uma gritaria lá fora. Um homem gritava, berrava, e o rapaz levantou assustado. E ele então desceu. E na hora que ele abria a porta para sair da hospedaria, ele se lembrou do segundo conselho que o patrão havia dado, que era para ele não ser curioso para as coisas ruins. Então ele, vencendo a curiosidade, ele então voltou para o quarto dele e dormiu. Até que depois de um tempo, aquele barulho daquele homem lá fora parou. No outro dia de manhã, ao se levantar, que ele já ia embora, ele viu lá o dono da hospedaria e falou assim: que barulho era esse? Quem era aquela pessoa que estava gritando? Você ouviu? Ouvi. Aquele é um maluco que anda aí no meio do mato e de vez em quando ele aparece aqui, ninguém pega ele. Só que tem uma coisa: ele é muito forte. Ninguém pega ele por quê? Porque tem medo de pegar ele. Ele é muito forte. E todos que já se encontraram com ele à noite foram mortos. O rapaz pensou: nossa, olha, ainda bem que eu não fui curioso. Quase que eu abri a porta para ver quem estava ali fora. O homem falou: se você tivesse abrido a porta, ele já tinha pegado você. Pelo contrário, de vez em quando ele aparece. Quando ele aparece, é aí que todo mundo tranca mesmo as portas. O rapaz falou: nossa, aquele conselho valeu muito para mim. Aí ele foi andando. Passado 2 meses de viagem, ele chegou na terra dos pais da esposa dele. Era noite quando ele chegou. E chegando lá, ele viu a casa, havia uma luz na casa, e pela silhueta na janela, ele identificou a esposa dele. Era a esposa dele, com o cabelo comprido que ele se lembrava que ela tinha. Mas havia um homem do lado dela, e ela estava passando a mão nas costas daquele homem. Quando ele viu aquilo, ele ficou furioso. Ele falou: mas a minha esposa não me esperou. Eu falei para ela me esperar, não me esperou. Mas agora eu vou lá, eu vou matar ela, eu vou matar aquele homem. Aí ele tinha uma faca, ele tirou a faca. Mas ele lembrou do terceiro conselho que o patrão dele tinha dado, que era para nunca tomar atitudes ou decisão quando ele estivesse nervoso. Ele respirou e falou assim: não, deixa.
amanhã eu vou lá. Eu vou ver o que está acontecendo, eu vou ver o motivo dela ter me trocado por outro homem. Ele então acabou dormindo no meio do mato. De manhã, ele foi na direção da casa, bateu na porta, e quando a porta se abriu, era a esposa dele. Quando a esposa dele viu ele, ela reconheceu ele na hora, porque ele havia mudado pouco, estava mais velho, mas era o marido dela. Ela pulou nos braços dele, mas ele já foi empurrando ela. E ela falou: o que foi que aconteceu, meu amor? Falei assim: o que aconteceu? Eu cheguei ontem à noite e eu vi que você estava com outro homem. Quem é aquele outro homem? Outro homem? Aí ela chamou: fulano, vem aqui. Aí de repente saiu um rapaz. Quando ele olhou para aquele rapaz, ele viu que aquele rapaz não era desconhecido. Aí ele chegou para o rapaz e falou assim: meu filho, aqui está o seu pai que você não teve oportunidade de conhecer. Quando ele viu aquele rapaz, ele reconheceu. O rapaz era a foto dele, era parecido com ele. Ele abraçou aquele rapaz e ela contou a história. Logo que você saiu, uma semana, eu descobri que eu estava grávida. Não deu para avisar você, porque eu nem sabia onde você estava. Foi muitas dificuldades que eu passei, mas o meu pai faleceu. Minha mãe continua viva, mas a gente foi trabalhando aqui e, graças a Deus, deu para criar o nosso filho. Aí o rapaz lembrou daquele conselho, do terceiro conselho, e viu que valeu a pena. Se ele tivesse tomado a decisão à noite, teria cometido um erro muito grave. Ele havia comido os 2 pães brancos no meio da viagem. Lembre-se, você lembra que no começo o patrão dele tinha mandado 3 pães para ele. O terceiro pão, mais pesado e escuro, era para comer com a esposa. Quando ele abriu lá o pano e falou assim: olha, esse aqui é o pão que o meu patrão deu para a gente comer junto. Vamos comer? A esposa: vamos comer. Aí quando foi cortar ele na faca, quando abriu o pão, havia um saquinho dentro do pão. Um saquinho de pano. Aí quando abriu aquele saquinho, tinha dentro daquele saquinho moedas de ouro. Aquilo lá tinha um valor incalculável. Aquilo lá dava para viver muitos anos. Veja só, se ele não tivesse seguido os 3 conselhos, ele estaria morto, não teria voltado para casa e não teria aquela recompensa de ouro que o patrão havia preparado para ele. No livro de Provérbios, no capítulo 1, lá no versículo 8, está escrito: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Nós devemos ouvir o conselho das pessoas sábias, principalmente o conselho dos homens de Deus e os conselhos que nós encontramos na palavra de Deus. Se você gostou dessa história, eu peço agora, inscreva-se em nosso canal. No canto direito aí do vídeo, na parte de baixo, não tem aí um símbolo aí, assinar? Clique aí e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para você ser avisado quando nós colocarmos novas histórias. E também, para divulgar a palavra de Deus, quer ajudar a divulgar a palavra de Deus? Sempre dê o seu joinha. Nos comentários pode deixar o seu pedido de oração. Eu estarei orando por você. Deus abençoe e vamos seguir os conselhos que vêm da palavra de Deus.